Saudações, torcedores do Denver Broncos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos aí ao Maior Brasil Responde, o seu quadro aí, respondendo as perguntas dos nossos membros que foram feitas lá na comunidade nossa do YouTube. Então, selecionamos aí, normalmente a gente fala de 10 perguntas, né? Tivemos 11 essa semana, então vou responder as 11, tá? Para todos vocês. Perguntas aí, então, dos nossos membros do clube de membros do YouTube, tá bom? Antes de mais nada, nossas redes sociais aí, vocês já sabem, aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Se conseguir, né, considere aí se tornar membro. A gente tem aí 3 planos de membros no nosso clube, tá? Conteúdo bastante diferenciado, tem conteúdo exclusivo, conteúdo antecipado, enfim, toda a proposta aí você pode ver aqui no YouTube. Tem o botãozinho Seja Membro aí ao lado do botão inscrito, né? Aqui no vídeo, lá no nosso canal. Enfim, se tornou membro, entra lá na comunidade, tem o link para o nosso grupo do WhatsApp. A gente ainda tem alguns membros aí que não entraram no nosso grupo, mas entra lá, pega o link, participa do grupo do WhatsApp exclusivo com a gente da equipe aí do Maior Brasil, tá bom? O Twitter, né, o X, quando retornar aí, tamo lá também. Instagram, Facebook, o nosso Maior Brasil Show lá na Twitch e também disponibilizado on demand lá no Spotify. Beleza? Então vamos lá, rapidinho aqui para a gente começar. 11 perguntas aí selecionadas para a gente responder. Vou colocar na tela para nós aí. Então a primeira pergunta quem enviou foi o Thiago Portugal, tá? E aí a pergunta dele: quais são as expectativas reais que podemos ter desse time para a temporada, considerando que temos muitos atletas jovens, sem falar em números de vitórias, o que já faria o ano ser positivo? O desenvolvimento do Bo Nix já bastaria para isso? Olha, minha perspectiva, né? Você pediu para não falar de vitórias, enfim, todo mundo já sabe minha opinião com relação ao número de vitórias. Para mim, para ser um ano positivo, é óbvio, né, que não seja um desastre, uma calamidade total, né, que o time seja amplamente disfuncional, mas para mim a enorme maioria do sucesso ou fracasso desse ano passa sim pelo Bo Nix, né? Se ele demonstrar boas coisas, demonstrar um potencial e que está realmente reagindo bem aos treinamentos e às filosofias do Sean Payton e da comissão ofensiva, já vai garantir uma enorme parcela desse sucesso. E você toca em outro ponto, né, Portugal? Os atletas jovens, o mesmo vale para eles, tá? Só tem um peso diferente. Se a gente continuar vendo Nick Bonito desenvolver, Marvin Mims mais utilizado, que o que a gente viu estava sendo utilizado de uma maneira legal, mas um volume pequeno. A gente tem bons nomes na defesa, Riley Moss, né, jovem, Jonah Ellis, um cara que mostrou na pré-temporada bom potencial a princípio. Então, como o time é muito jovem, como você bem disse, eu acho que o desenvolvimento desses jovens, né? Se eles mostrarem bom potencial, eu acho que pelo menos o começo da fundação desse time já começa a ser montado de uma maneira bem legal. Mas é óbvio que, para finalizar a resposta, o desenvolvimento do Bo Nix aí é responsável pela enorme maior porcentagem aí do sucesso para o ano, tá? Segunda pergunta, duas perguntas do Paulo Viotta. E a primeira é: vocês acham que este ano o Baron Brown vai estourar como Ed ou consideram que ele nunca vai ser um jogador de ponta? Bom, Viotta, ele vem demonstrando aí ser o melhor Ed que a gente tem hoje, né? O Bonito vem evoluindo bem, mas ainda não é um cara como o Baron Brown. Pode ser que esse ano seja, tá? Mas o Baron Brown, dos 4 que nós temos no elenco, é o cara com maior potencial para realmente estourar e ser um edge de ponta, tá? Se eu acredito que isso vai acontecer, não acredito muito, para ser bem honesto. Eu já falei em Maior Brasil shows aí anteriores que hoje o nosso grupo de edge é formado por bons edges 2, né? Aquele complemento a um edge alpha, tá? Então, embora ele seja hoje o que tem maior potencial, não sei se esse potencial se transforma em realidade tão já, tá? Eu acho que se a gente quiser ter um cara alfa, um cara de ponta realmente, que merece o double team com frequência, etc., a gente vai ter que pegar ou alguém alto no draft ou alguém pagando bastante no mercado, tá bom?
Segunda pergunta do Paulo Viotto, né? Muitos sites do Broncos dizem que nossa defesa surpreenderá em 2024 com mais um ano do VJ no comando e um front seven mais forte e experiente. Quanto disso é realidade, quanto disso é torcida, na opinião de vocês? Bom, Viotto, para falar da defesa, né, assim, normalmente isso ex-jogadores sempre dizem, tá? Numa troca de comissão técnica, a gente vai ver a influência do treinador normalmente no segundo ano. É aí que os jogadores começam a responder às filosofias implementadas por esse treinador, tá? Então, acho que realmente, para mim, já falei em outros quadros aqui, a defesa não foi mal ano passado. A gente teve, óbvio, uma atuação catastrófica contra Miami, mas depois a defesa entrou numa pegada maravilhosa, forçando turnovers, etc. Tava uma defesa top da liga naquele momento e terminou um pouco mais abaixo, mas acho que no fim, para mim, o saldo foi super positivo, tanto que o VJ ficou, continua trabalhando, e realmente a gente melhorou num ponto de dor aí latente que a gente tinha, que era o front seven. Em contrapartida, em tese, a nossa secundária está um pouco mais fragilizada, tá? Então, assim, eu acho que realmente não vai ser uma defesa ruim, mas também acho que não vai ser ainda topo da liga. Eu acho que a gente briga para ficar ali num top 12, top 10 da liga, sendo bem honesto, tá? Eu acho que esse é o local que nossa defesa merece estar e deve ficar, tá bom? Salvo lesões, óbvio, salvo alguma coisa que fuja do controle aí, que desmantele o ano, tá bom? Renan de Medeiros, também com duas perguntas, tá? Com o Bonix no comando desse ataque, temos condições de melhorar a média de pontos. E aí já vou juntar com a de cima aqui, né? Devemos esperar um ataque com menos tentativas de big play, forçando menos jogadas? O quanto nosso jogo pode ser burocrático e travado? Olha, se a gente for falar de média de pontos aí, é só ver os jogos da pré-temporada. Óbvio, eram né, jogos de pré-temporada, mas o jogo que a gente pontuou menos foi 27, né? A média de pontos do nosso ataque ano passado foi 21, eu acho, 19, algo assim, tá? Então já houve uma melhora aí na pontuação, enfim, pré-temporada, mas eu acho que realmente vai haver uma melhora e a gente deve esperar uma média de pontos maior, tá? Agora, com relação às tentativas de big play forçando menos jogadas, eu acho que uma coisa não está diretamente ligada com a outra, tá? Os big plays vão acontecer, vão ter essas tentativas. O Bo Nix já se mostrou capaz. A gente tem aí algumas poucas armas que esticam o campo, né? Como o Troy Franklin e o Marvin Mims. E agora, forçar a jogada, realmente eu não acho que vai acontecer, porque o Bo Nix sempre se mostrou um cara que não forçava jogadas nenhuma no college. No último ano dele em college, ele teve 3 interceptações, salvo engano, tá? Foram pouquíssimas interceptações. Então, eu acho que realmente não vai forçar. Vai ser um jogo um pouco mais conservador, mas isso não tira a agressividade, tá? Vão ter momentos de agressividade, é óbvio. Agora, não gostaria que isso estivesse diretamente atrelado a ser um ataque burocrático e travado. Eu acho que vai ser um ataque chato, sabe? Aquele ataque meio complicado de marcar, porque você não sabe como que ele vai te machucar, mas você sabe que ele vai te machucar com consistência curto e médio, né? E aí, a hora que você estiver tentando dominar o curto e médio, vai acabar machucando nas big plays, tá? Nas jogadas de maior ganho. Então, se for burocrático e travado, realmente aí as coisas deram errado, tá? Mas eu acho que sim, vai ser um ataque que não vai forçar jogadas. Acho que a gente deve ser um princípio desse ataque, evitar turnovers ao máximo, mas não vai impedir big plays e também não deve ser um ataque burocrático e travado, tá? Acho que vai ser um ataque bem ritmado, porém com um script um pouco definido ali né, conservando os ataques médio e curto, e aí às vezes atingindo aí também ataques aí de big plays para conseguir ganhos mais substanciais, tá bom? Pergunta aí do Danilo. Como surgiu o Marra Brasil, melhor cobertura dos Broncos nível mundo? Quantos membros da staff existem? Quem faz o quê? E aquele abraço, galera. Bom, vamos lá. Essa aqui eu tive que pedir ajuda para os universitários, né? Para a galera que estava lá no começo. E tudo começou com o Everton, né? Vocês lembram dele lá do Marra Brasil Show, do podcast que a gente tinha lá atrás. Em 2009 ele foi morar no Colorado lá, morou acho que por 9 meses lá. Pegou gosto, né? Não tem como.
vai nos bares, restaurantes, enfim, as televisões sempre ligadas aí durante a temporada. Pegou gosto, começou a entender, pesquisar, né? Tinha alguns amigos no Brasil aí que também eram fãs de NFL, não do Broncos, ele tinha contato com essa galera. Passava, né, nos primórdios lá na Band Esportes, lá como a gente, né, muitos de nós sabemos aí. E ele foi pesquisando sobre o Broncos, gostando e tal, e aí viu essa carência de conteúdo em português e criou um blog, né, um dos finados blogs aí, que chamava Um Torcedor do Broncos, né? E aí uma das fontes ali de informação que ele tinha para fazer as postagens, até para conhecimento próprio, era o fórum do Mile High Report, né? E nesse fórum ele encontra o Fábio, que também fez aí parte, fazia o Mile High Brasil Show conosco aqui no YouTube alguns anos atrás. Ele encontrou o Fábio, os dois se encontraram pela internet, troca de e-mail e tal, e ele convidou o Fábio para começar a escrever para um torcedor do Broncos, né? E aí em 2010 eles fazem uma transição para se chamar Broncos Brasil, né? O primeiro nome do Mile High Brasil foi Broncos Brasil, porém naquela época ainda a NFL estava com umas políticas diferentes, enfim, parte legal e jurídica aí, tiveram um contratempo com a NFL, né, por conta do nome, questão mercadológica, enfim, financeira, fins lucrativos, etc. Página oficial versus não oficial e tudo mais. E aí tiveram que rebatizar o projeto para Mile High Brasil, né? E aí já teve também a entrada, vocês que estão conosco há mais tempo, do LH. Desculpa, pessoal. Teve a entrada, então, do LH, né? Vocês lembram dele fazendo as postagens também, fez parte da equipe aí. E aí, de 2012 para cá, como o Mile High Brasil, a gente vem fazendo, né? Tínhamos site, podcast, entramos, né, na onda das redes sociais quando pegou força aqui no Brasil, e aí entramos no YouTube também com bastante força nos últimos anos aí, tá? E aí a outra parte da pergunta dele é quantos membros da staff existem, né? Poxa, tem bastante pessoas, né, que contribuíram lá atrás também, mas ativo hoje, né? Temos eu, Portugal, William, Gustavo, Vitor, Ana, Felipe, Eric, acho que é essa galera, acho que são 8. Se eu esqueci alguém aí, deixa eu até dar uma conferida aqui, mas acho que são esses 8 aí mesmo, tá? Vamos olhar aqui. André, Ana, o Fábio ainda tem uma certa atuação, Gustavo, Felipe, Thiago, Vitor, o William e o Eric, exato. Agora, né, o Davis tem participação, o Brian Guzman também tem atuação, né, então o Pedro Pinto às vezes está conosco aqui, o próprio Everton, né, a gente tem no grupo dos mais antigos lá, a gente conversa bastante. Então, a comunidade de pessoas do Mile Brasil aqui que contribuíram e contribuem é grande até, é bastante numerosa, tá? Então é legal interagir com essa galera aí também, contribui bastante, tá? Quem faz o quê? Bom, hoje ativo a gente tem, né? Eu, William, Portugal e Gustavo mais na frente do Mile Brasil Show. O Mile Brasil Salute tá com a Ana e com o Vitor. Esse quadro respondendo perguntas vai ficar rodando entre todos nós, né? O Análise de Jogadas, eu e o William. Marra Brasil News, o Portugal. E o Tailgating tem o Davis Chiodini, Vitor, Gustavo e Ana. Aí a gente tem Felipe e Eric mais nas redes sociais, tá? Então a configuração hoje é basicamente essa, Danilão. Um pouquinho do contexto, então, do Marra Brasil para todos vocês. Pergunta aí do Jorge, né? Minha pergunta é sobre o departamento médico. Não tenho dados, mas a sensação é que houve uma melhora significativa na quantidade e gravidade das lesões após a troca de muitos do departamento. Não acham? Pô, Jorge, aí eu concordo em gênero, número e grau com você, cara. Eu acho que depois que mandaram o açougueirão lá embora, diminuíram muito as lesões, principalmente a gravidade das lesões. Eu acho que o time está mais preparado fisicamente. Todo mundo sabe, é tradicional da filosofia do Sean Payton, uma preparação física muito forte. Tem jogadores até que reclamam sobre isso, mas é o estilo de treinamento dele para aguentar a temporada, etc. E aí ele tem, né? Ele trouxe lá de LSU um cara velho conhecido dele, agora não vou me recordar o nome aí também, mas foi a edição junto com o Sean Payton chegando, tá?
E aí melhorou, acho que trocou a filosofia, trocou a preparação, a alimentação também foi trocada, enfim, eu concordo com você, acho que houve uma melhora bem significativa na quantidade e na gravidade das lesões. Óbvio, tem coisa que foge da preparação física, enfim, uma perna quebrada, um ligamento, alguma coisa assim que, né, concussão, são coisas que tá mais pro lado da fatalidade, vamos dizer assim, do que pro lado da falta de preparação. Mas observem, né, hamstring, problemas, né, de tornozelo, virilha, enfim, muscular, né, esse tipo de lesão aí realmente reduziu bastante, tá? Então, concordo com você, Jorge. E aí, para continuar, né, a pergunta aí do Bruno Consultor, né, do Bruno Marchiori, de 0 a 10, quais as chances de offs, tá? De playoffs aí. Então, todo mundo sabe, né? Eu botei aí em torno de 9 vitórias. Acho que 9 vitórias é um número interessante para a gente ter uma temporada positiva, para, enfim, provar muita gente errada, né? Provar que o Denver Broncos está estruturado, está bem arrumado. Eu acho que se der 9 vitórias, a chance de playoff ela é real, tá? Não vou conseguir te colocar um número, mas eu tô apostando em chances reais de estar aí na semana 18 brigando por playoff, brigando por chegar lá e tentar roubar uma vaguinha no wildcard. Assim como foi ano passado, né? Ano passado a gente brigou até a semana 17. Então eu acho que vai ser no mesmo estilão do ano passado, um time mais organizado, um time um pouco mais arrumado no ataque aí. Então acho que as chances para playoff aí, não vou responder de 0 a 10 aí como tá na pergunta, mas eu acho que são chances reais, tá? Eu acho que de fato pode acontecer. Se a gente chegar brigando, chegar com um ano ali perto do positivo ou no positivo, para mim já é o título do ano, tá? Luiz Felipe, eu quero saber de vocês o que esperar dos nossos apressadores de passe. Vão subir o nível ou ainda falta muito para esse setor? E aí é o que eu falei um pouco na pergunta do Paulo Viotto, né? A gente tem um Baron Brown muito bom e eu acho que a gente tem um Nick Bonito numa trajetória legal, numa trajetória interessante, numa evolução bacana. A gente viu aí claros e nítidos pontos de evolução do primeiro para o segundo ano e espera ver do segundo para o terceiro ano também. E ao mesmo tempo a gente vê um Jonah Ellis que chega muito bem, obrigado, na pré-temporada, junto com o Jonathan Cooper, que é um cara super sólido. Como eu disse, eu acho que é um bando de número 2, né? De Ed número 2. Mas, né, vale sempre lembrar que o apressador de passe não é necessariamente uma máquina de sec. Ele é um apressador de passe. E quando a gente fala em apressar o passe, eu acho que o grande X da questão para nós esse ano é a DL. A gente vai ter aí Malcolm Roach, Franklin Myers, a gente vai ter o Zach Allen, DJ Jones, todos esses caras juntos com os Eds nosso, safety descendo um pouquinho mais no box, etc. Cara, eu acho que vai dar para a gente pressionar e apressar o passe de uma maneira bem criativa, tá? O VJ é conhecido pelo ser o senhor Blitz, né? Então a gente espera que ele seja criativo em como mandar Blitz, surpreenda aí e que de fato apresse o passe, né? A pressão entrando significa o passe, a tomada de decisão do quarterback adversário foi acelerada, que pode levar a uma decisão ruim. Se vier o sec, se vier um sec fumble, é ótimo, maravilhoso, perda de jardas, troca de posse de bola, mas se apressar e já se transformar num passe errado, já valeu a pena, a pressão já foi funcional. Então espero que a gente dê um passo à frente sim, que a gente suba um pouco de nível como um conjunto, não só pensando nos outside linebackers, mas pensando no conjunto deles com os jogadores de linha defensiva, tá? Outra pergunta aí do Bruno Constor, do Marchiori, podemos esperar o Bonix correndo mais com a bola do que o Wilson? E aí, com certeza, né? A gente viu na pré-temporada alguns bons lances dele correndo com a bola. É um fator aí muito subestimado por todos os analistas aí, a fisicalidade dele, a capacidade atlética, tá? E eu acho que sim, a gente vai ver ele correndo bem mais com a bola do que o Wilson fazia, tá? O Wilson correu de uma maneira até que interessante também, ele conseguia dar uns cruciais aí para nós, mas eu acho que o Bo Nix consegue fazer isso com um pouco mais de consistência, um pouco mais de atleticismo, capacidade física aí, e realmente pode trazer resultados mais positivos até, tá? Não acho que vai ser usado como corredor, mas em situações específicas ali, com certeza eu vejo nosso ataque surpreendendo com corridas desenhadas para o quarterback, tá? A gente tem o Nate Adkins que bloqueia muito bem, a gente tem aí Estime, que é um trator para bloquear, enfim, tem capacidade, tem material humano aí para a gente colocar
de proteção para conseguir fazer o Bo Nix ter corridas aí interessantes, tá? E aí, para finalizar, a pergunta do Igor Vieira, né? Última pergunta nossa aqui. Com a saída do Tim Patrick, não fica claro que o Denver começou um processo de rebuild em definitivo? Na opinião de vocês, como fica a situação do George Paton? Forte abraço. Bom, vamos lá. Primeira parte, né? O rebuilding. A gente acha que tá, né? A gente tem certeza, na realidade, que tá. Mas a franquia não vai admitir. Isso é coisa do passado, né? Franquias não admitem mais, não falam claramente que estão no processo de rebuild, né? Caiu em desuso admitir isso daí. Mas é óbvio, a franquia tá se reinventando, tá se remontando, né? Não tem como a gente usar outra palavra e a palavra é essa, tá? É um elenco jovem, é um elenco de apostas, assim, né? Na sua enorme maioria, construído em 2 drafts aí, né? Já com o Sean Payton, por exemplo. Escolhas que a gente vê com bastante potencial. Teve alguns jogadores mais velhos cortados, então tá realmente num processo de reconstrução, de rebuilding. A gente só não pode ficar preso naquele pensamento de rebuilding que é pegar seu melhor jogador, troca pelo máximo de first round pick. Isso não existe, isso é futebol americano do começo dos anos 2000, né? De meados de 2010 ali, isso aí existia naquela época. Hoje em dia é diferente, tá? O pessoal faz o processo de maneira diferente. Agora, a questão do George Paton, eu acho que enquanto ele e o Sean Payton estiverem se dando bem, como aparentemente estão, George Paton é um cara seguro e estável no cargo, tá? Não acho que, teve uma temporada negativa, vai mandar ele embora. Não acho que é isso. O Sean Payton é um cara bem conservador, ele acredita bastante na continuidade. Então, eu acho que a relação ali entre os dois vai falar muito. E o George Paton é um cara muito respeitado pelo grupo de donos, né? Uma das poucas coisas que os donos ainda não mexeram foi nessa função, né? Eles já mexeram em estádio, já mexeram em um monte de coisa, vai reformar o CT, tá mexendo bastante. Mexeu em jogadores, enfim, cortou o Russell Wilson, fez um monte de coisa. Mas o George Paton ainda tá sem mexer, né? Então, eu acho que ele tá um cara seguro e tranquilo no cargo. As escolhas aí do ano passado tiveram um pouco de rendimento, outras já foram cortadas, estão no practice squad. Esse ano teve outras escolhas, nos comprometemos com um quarterback, né, rookie na primeira rodada. Então, assim, eu acho que enquanto a relação entre Peyton e Peyton for boa, né, George e Sean, eu acho que a relação aí, quer dizer, eu acho que a situação do George Peyton permanece segura, permanece estável. Enfim, eu acho que não tem motivo para a gente pensar em por que trocar, tá? Enquanto eles transparecem que a relação é boa, eu acho que a continuidade rola, beleza? É isso aí, galera. Respondendo pergunta da semana 1 tá entregue. Na semana 2, outro editor do Marra Brasil estará aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Membros, fiquem atentos aí na comunidade, onde dá para vocês fazerem o direito de perguntas aí para o quadro Respondendo Perguntas. Grande abraço, Gol Broncos e valeu!